pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês o molde e também um pouquinho da costura dessa saia envelope. Bom, eu busquei alguns moldes, né, pela internet, só que os moldes que eu tinha não se encaixavam dentro do tecido e também alguns que se encaixavam dentro do tecido era muito difícil de costurar. Como eu tô iniciando agora na costura, então acaba se tornando complicado algumas costuras muito elaboradas. Bem, vou estar mostrando para vocês como que funciona o molde. O molde, vocês vão estar precisando ali de uma folha bem grande, tá? Eu tenho esse rolo, né, de folhas, só que esse rolo eu ganhei, então não vou nem saber estar indicando para vocês aonde comprar. Mas dá para vocês estarem fazendo com papel pardo sem problema nenhum. Bom, se vocês forem usar papel pardo, acredito que vocês vão estar usando ali em média de 3 a 4 folhas de papel pardo. A primeira coisa pra gente começar, vocês vão estar traçando na folha de vocês um quadrado de 79 por 79. Ou também vocês podem estar riscando um quadrado de 76 por 79. Então, 79 aqui, 76 aqui na parte de cima. Mas se vocês fizerem um quadrado 79 por 79, também dá bem certo. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse processo. Bom, depois que vocês traçarem esse quadrado ou retângulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer umas marcações aqui nessa lateral. Então você vai estar marcando primeiro do seu ponto inicial 8 centímetros para cima. Depois desses 8 centímetros, você vai marcar 30 centímetros. Depois você vai estar marcando 31 centímetros e por final vai te sobrar 10 centímetros. Depois que você fizer essas marcações, você vai fazer uma linha de 50 centímetros. Então você vai e risca uma linha de 50 centímetros. O que você pode fazer para facilitar o normal de um quadrado? A gente fez o quadradão, depois que a gente fez o quadradão, a gente marca dos dois lados. Vai ficar muito mais fácil para você estar riscando essas linhas aqui no meio. Então, marca os 8 centímetros dos dois lados, os 30 centímetros dos dois lados e os 31 centímetros dos dois lados. Vai ficar muito mais fácil para você passar essas linhas aqui no meio. Então, a primeira linha que a gente vai fazer vai ter ao todo 50 centímetros. A segunda linha, que é o do ponto de 30 centímetros, a gente vai fazer 62 centímetros nessa linha. E a nossa última linha, a gente vai fazer 76 centímetros, que é nesse ponto dos 31 centímetros, ok? Depois que a gente traça todas essas linhas, a gente vai fazer esse desenho na lateral. Bom, esse desenho a gente vai juntar todos os pontos para que possa fazer esse desenho. Então, a gente junta o primeiro ponto de 76 ao 62 e o do 62 aos 50 centímetros. A gente vai riscar e vai ficar ali um transversal, uma transversal. Nessa partinha que é a curva, a gente pode estar usando ou uma linha, uma réguinha de cava, qualquer régua que tenha essa circunferência aqui mais arredondada. Faz ali bonitinho, encosta lá no nosso pontinho, no nosso último pontinho e deixa ela com essa circunferência mais achatadinha. Bom, se você não tiver nenhuma dessas réguas na sua casa, você use as suas habilidades do desenho. Tenta fazer aqui o mais retinho, quer dizer, o mais redondinho possível para ficar algo bem bonitinho, tá? Bom, a outra parte do nosso molde. Como eu tinha uma folha bem grande, então eu consegui pegar ela e dar sequência todinha. Para vocês que não vão estar tendo talvez essa folha grande, o que você pode fazer? Depois aqui dos nossos 76 centímetros, vocês vão juntar 49 centímetros, pelo que eu me lembro. É isso mesmo. Então, vocês fazem uma emenda de uma fitinha aqui, ó, de 49 centímetros de largura e de altura de 10 centímetros pra gente poder estar fazendo a fita e o cos. O porquê que essa saia se saiu tão simples pra mim fazer? Porque eu não precisei dividir as peças. Então, eu consegui fazer tudo de uma vez. Quando eu vi os outros moldes,
eles dividem. Então, tem a parte do cos, tem a parte, sabe? São várias partinhas. E o ruim é a gente emendar todas essas partinhas. Para quem tá começando, se torna muito difícil. Bom, então, essa daqui eu coloquei como a parte maior. Eu não coloquei como parte da frente ou parte de trás, porque normalmente a saia envelope, a gente consegue estar fazendo vários cruzados com ela. Então, colocar parte da frente e parte de trás acaba não ficando muito correto. Então, eu preferi usar parte maior e parte menor. A nossa parte maior é essa e ela já está pronta, ela já está feita. Então, eu vou deixar ela de ladinho. Aí, eu vou vir para a minha parte menor. Bom, outra explicação que eu também posso dar pra vocês, que eu tinha muita dificuldade quando eu comecei ali a costurar, nos meus primeiros costuras. Quando eu pegava um molde, eu não sabia como colocar ele ali na peça, então às vezes eu cortava ele o inverso. Em vez de eu cortar a parte certinha da frente, tipo da estampa, eu cortava na parte de trás, aí depois pra eu inverter não tinha como eu estar invertendo, e às vezes eu costurava a parte de trás na parte da frente, enfim. Fazia muita confusão. Agora, o que que eu faço? Esse meu papel, ele facilita muito, porque esse daqui eu uso como lado da estampa e esse daqui é a parte de dentro do meu tecido. Então, como que eu faço? Toda vez quando eu vou fazer um molde, eu penso, esse daqui, que é a minha parte maior, ela já tá com o seu ladinho da estampa e o seu ladinho viradinho pra lá. Se eu, por um acaso, fizer assim, quando eu for costurar, a minha estampa vai estar junto com a parte de trás, né, com a parte ao contrário do tecido, então não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu virei ele ao contrário e já deixei certinho. Eu sei que se eu bater uma costura aqui, os dois lados da estampa vai estar pro lado certo, as pontinhas do evasê também vai estar ali pelo ladinho correto. Entenderam? Pra gente fazer a nossa parte menor agora. A gente já virou ali certinho, a gente já sabe o lado do tecido. Pra quem tá fazendo o molde no papel pardo, faz uma marcação. Por exemplo, esse daqui eu sei que ele tá virado para aquele outro lado lá e vai dar certinho com o lado do meu tecido. Esse daqui, então eu vou fazer uma marcação para eu saber que é desse lado que eu tenho que estar com ele virado quando eu for cortar o tecido, entendeu? Faz uma bolinha, um coraçãozinho para você saber que é esse lado que você tem que posicionar em cima do tecido. E do outro lado ele já vai estar marcado, então você já vai saber, tá bom? Então vamos lá. Agora, nesse daqui, você vai fazer um retângulo de 79, que é a largura lateral da nossa saia, e também, quer dizer, que é a altura da nossa saia, né? E aí, a gente vai estar fazendo um retângulo de 79 por 59 de largura. Então, 79 de altura, 59 de largura. Nesse daqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, passei a linhazinha, tudo certinho, só que a gente vai começar do lado oposto. Lembra que naquele dali a gente começou a marcar desse lado pra gente jogar pra cá? Nesse daqui, a gente vai começar então pelo nosso lado esquerdo, a gente vai fazer todas as marcações do lado esquerdo e depois faz todas as marcações do lado direito. Bom, aqui eu marquei 4 centímetros e subi. Depois, a minha próxima marcação foi 24 centímetros, a próxima foi 26 centímetros, a seguinte 15 centímetros, me sobrou 10 centímetros também para eu estar fazendo o cos. Esse daqui eu fiz a mesma coisa, ó, deixei a mesma largura. Para vocês que estão fazendo na folha parda, eu volto a repetir, deixa aqui marcadinho. Na parte menor, vocês vão colocar um pouco mais aqui nesse sentido do cos, até mesmo porque ela está menor do que a outra. Então, nessa daqui que está menor, aqui a minha parte vai ter 59 centímetros, que foi o nosso quadrado, correto? Nesse quadrado, vocês vão estar acrescentando 59 centímetros, vocês vão estar acrescentando 66 centímetros. Então, na parte menor, vocês vão acrescentar 66 centímetros de fita. Lembrando que essa fita vai ter 10 centímetros de largura, 66 de comprimento. E na outra, 10 centímetros e 49 centímetros ali de comprimento, tá bom? Depois que a gente fez essas marcações dos dois lados, então aqui eu coloquei 4, aqui eu coloquei 4 centímetros, aqui eu coloquei 24 centímetros, aqui eu coloquei 26 e aqui eu coloquei 15. A gente vai fazer uma linha. Essa linha vai ter 40 centímetros a primeira, essa segunda vai ter 50 centímetros, essa terceira vai ter 56 centímetros e a quarta linha vai ter 51
59 centímetros, que é o nosso limite ali que a gente colocou no nosso retângulo. Esse daqui, ele ficou mais estreitinho, ele ficou mais fechadinho e menor do que o outro que a gente fez, para realmente dar esse sentido de mais abertura. Quanto menor esse daqui for, mais abertura vai ter a sua saia envelope. Quanto maior ela for, menos abertura ela vai ter. Eu gosto dessa abertura que pega aqui bem no final, bem um pouquinho acima aqui da minha coxa. Vamos dizer que 2 palmos quer dizer, 2 palmos do meu joelho. Então ela vai ficar bem aqui no meio da minha coxa. Eu gosto dessa abertura aqui, então por isso que eu tenho essa parte aqui menor. Se você quiser que não tenha muita abertura, você pode fazer 2 partes maiores e juntar. Ela também vai dar bem certo, tá? Depois que a gente faz todas as linhas, a gente vai fazer o quê? Vai juntar todos os pontos. Assim como a gente fez na parte maior, a gente vai fazer na parte menor. É bem parecida. Outras dicas que eu vou dar para vocês é que para fazer um acabamento e o acabamento ficar bem bonito nessa peça, nessa finalização aqui, você faz também uma curvinha na hora de juntar. Pode fazer com uma régua ali de cava, alguma coisa nesse sentido que já tem uma curvatura, ou se você não tiver, tenta fazer uma curvinha aqui mesmo assim, ó, com lápis, sabe? Juntando tipo um desenho mesmo, depois você corta, fica bem mais bonito no sentido do acabamento. Depois de feito isso, você vai cortar o seu tecido. Eu escolhi um tecido de viscose, né? Eu gosto de trabalhar com a viscose, eu acho que ela é bem fácil de estar trabalhando para quem está iniciando. Bem, primeira costura que você vai fazer nessa saia. Eu costurei ela toda numa máquina reta, eu não usei overlock, por mais que essa peça precisa ser overlockada. Então, o que eu fiz? Eu deixei um pouco a mais de costura. Lembrando que esses moldes que eu te mostrei, nenhum deles tem costura, tá bom? Nada de costura nesses moldes. Então você tem que acrescentar o tanto de costura quando você for cortar o seu tecido. Nesse daqui, na parte do meio, eu juntei 2 dedinhos aqui, ó, para eu poder deixar de costura sobrando. Porque esse tecido eu sei que ele tende a desfiar. Ele vai desfiar, mas ele nunca vai chegar aqui na minha costura. Então eu não vou ter o perigo desse vestido, dessa saia abrir ou rasgar com o tempo. Bom, depois que eu bati essa costura aqui no meio, juntei as 2 partinhas, tanto a parte maior quanto a parte menor, a próxima costura que eu vou fazer vai ser a costura da fita que vai amarrar essa saia. Você vai dobrar ela. Se nós fizermos nesse molde que nós colocamos ali, você reparou que o cos tinha 10 centímetros? 10 centímetros daquele cos, quando a gente dobrar, ele vai se tornar ou uns cos de 5 centímetros quando a gente colocar ali a costura, ou um cos de 4 centímetros, certo? Então, o que a gente faz? Se você quer um cos grosso igual a esse daqui, esse cos tem 10 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar mais 10 centímetros para cima. O seu cos tem que ter ao todo 20 centímetros. Então, nessa fita e nessa parte aqui do cos, aqui tem um cos de 10 centímetros, você vai acrescentar mais 10 centímetros aqui em cima. Eu não acrescentei porque eu não tinha tanto de folha suficiente, então, mas eu sei que eu tinha que acrescentar 10 centímetros, eu fiz com outro restantezinho ali de folha que eu tinha e grudei aqui, né? Porque eu também economizo as minhas folhas, porque senão acaba. Bom, depois de você feito isso, você vai embutir o cos, quer dizer, você vai embutir a fita. Você vai pegar a sua fitinha, vai dobrar e vai fazer toda essa costura da fita por dentro. Depois que você fez ela toda por dentro, você chegou aqui no final que vai emendar já na sua saia, você para essa costura, desvira essa fita e começa a costurar o seu cos. Você vai dobrar meio centímetro aqui para dentro e vai bater uma costura num sentido de pesponto já. Deixa ela bem retinha e bate essa costura. Eu gosto dessa costura assim pra fora, eu não sei se dá pra ver bem na câmera, mas eu gosto dessa costurinha que fica assim, fica bem bonitinha. E a última costura que você vai fazer nessa saia é a barrinha. Como eu escolhi o tecido de viscose, então eu fiz uma barra lenço para que ela fique mais bonitinha, que é essa barra bem fininha, tá vendo? E aí o acabamento fica muito mais bonito. Dependendo do tecido que você escolher, você consegue estar colocando ali uma barra reta, fazendo um incremento ali na sua barra. Você também pode colocar um babado se você quiser nessa barra,
fica muito legal. E eu acredito que esse daqui seja um jeito bem simples e bem fácil de estar fazendo. Se você tiver um tecido bem grande, lembrando que eu sempre corto os meus tecidos de acordo com a elasticidade desse tecido, pode ver que ele tem elasticidade aqui e nesse sentido ele já não tem mais elasticidade. Se o seu tecido der para você tá cortando ele direto, você pode cortar ele direto e nem precisa fazer essa costura no meio. Aí você só faria a costura do cos e da barrinha lenço. Espero ter ajudado vocês. Me sigam para mais novas dicas de costura.